E hoje eu voltei com um tema aí que no começo do canal me pediram pra mim falar. Mas só que eu acho que nesse vídeo, no comecinho, respondendo vocês, eu não falei sobre. Enfim, então, eu voltei com diário de gravidez. Pra quem não sabe, eu fumei aos 18 anos. E hoje eu vim contar como eu fiquei, como eu descobri e um pouquinho de alguma coisa. Se eu me lembrando aqui, eu vou falando pra vocês. Mas eu decidi fazer por partes, pra ficar bem entendido e não ficar tão longo esse vídeo. E é o que acontece. Aos 18 anos, no comecinho do ano de 2015, minha menstruação atrasou. E aí eu fiquei, então assim, não é gravidez, minha menstruação sempre atrasa, só que eu namorava, né, querida? Eu namorava. E aí eu disse, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Já que ela desce, já que ela desceu, meu Deus do céu, faço com que a minha TPM desça, que eu paro de comer isso, faço isso, não como, não bebo, enfim, eu fiquei louca assim. Sabe, fiquei bem estética. E aí eu fiquei também preocupada se eu tivesse, como era que eu ia dizer pros meus pais, pra minha família, sabe? Aquele fuá todo. E aí, meu amor, que nada da minha menstruação descer. Nada da minha menstruação descer. E aí passou 3, acho que o máximo foi 3,5, alguma coisa assim. Só que a minha menstruação, tipo, atrasava 2 meses, 3 meses, descia. E aí eu vendo meu corpo, crescer, a banda ficar bem larga. E aí todo mundo perguntava, tá grávida? E eu disse, não, que isso, tô não, tá louco, não sei o que. E todo mundo, sabe, comentando que eu tava cheinha, que eu tava gordinha, não sei o que. E aí eu bem preocupada, meu Deus do céu, se isso chegar no ouvido dos meus pais sem antes eu falar, eu vou apanhar pro resto da vida. Só que não, enfim. E aí o que acontece? Eu fiquei bem preocupada com o Jorge também ficou bem preocupado. E eu contei só pra uma prima minha. Antes disso eu fiz o teste de farmácia. E aí esse testezinho deu positivo. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Oh, meu Deus. E aí acontece que deu gravidez. E eu fiquei só no teste de gravidez. Ai, meu Deus do céu, tô grávida. Como é que eu vou falar pro meu filho? Não posso ter esse filho agora. Porque eu tava com muito medo. Era da reação dos meus pais. E aí eu contei pra uma prima minha. Ela tava passando pela mesma coisa, sabe? A mesma coisa. Quando eu falei, ela assim, eu também tô. E eu, essa peste. Aí eu fiquei naquilo, sabe? Como é que eu vou falar, não sei o que. E isso eu tava com muito medo dela falar pra alguém, espalhar e chegar no ouvido da minha mãe, eu chegar em casa assim, tá grávida? E ela assim, não pode acontecer isso. E aí, só que os pais delas ficaram sabendo primeiro que ela já tinha contado que tava grávida e tal. Só que ela contou isso pra um primo meu, Maxwell. E aí o Maxwell ligou pra mim, tá? Eu queria conversar contigo. Ela disse, sim. Tá bom. Aí eu fui até onde o Maxwell tava. A Maxwell fez assim, Tata, é porque eu fiquei sabendo que tu tá grávida. Aí assim, Lorena, essa maldita. E aí o que aconteceu? O Maxwell falou assim, olha, você não é a primeira, nem a última que acontece isso. E eu com 18 anos, ia completar. Não, foi em janeiro e eu ia fazer 18 anos em setembro. Eu ainda tava com 17. E aí pegou, ele disse assim, tu não vai ser a primeira, nem a última. Se tu quiser eu vou contigo lá no tio falar pra estar contigo, não sei o que. Menino, que é isso, hein? É base, é. E eu vou contigo lá no tio falar e tal, vou te ajudar, não sei o que. Tá com medo de falar pro tio assim, com medo? Eu? Não, imagina. Eu só pode que eu tô.
Mas aí diz assim, ai moço, desgraça. Aí diz assim, não, olha, eu poderia até dizer assim, que quero que tu vá comigo e tal, pra me sentir mais segura. Mas só que isso é responsabilidade de mim como filha, de primeiramente ele saber por mim. Eu não quero que ele saiba por outras pessoas e tal. Eu tô muito aflita de como é que vai ser, o Jorge também, enfim. E aí ele começou a me dar conselho, tal. E aí, quando foi, não lembro o dia da semana, tava eu deitada na rede, deitei numa rede, e aí eu me deitei por cima, a minha mão em cima da minha barriga. Deitei assim por cima. Aí de 3 para 4 meses, eu fui de 4 para 5, não lembro direito, acho que foi de 3 para 4. Eu deitei, né, com a minha mão em cima da minha barriga. Aí foi daquele tremorzinho. Puta merda, é gravidez mesmo. E agora? Eu tenho que dizer meu pai, tenho que dizer minha mãe. Porque eu fiz aquele testezinho só porque ele é 90% de chance de ser verdadeiro, né? Mas eu acreditava naqueles 10% ali, os porcentos a menos que não ia ser. Mas aí começou. Eu senti o tremorzinho e disse, pronto. É porque é gravidez mesmo. E aí eu fui e disse, oh meu Deus, como é que eu vou falar isso com meu pai e com a minha mãe? Sendo que eu tinha muito medo da minha mãe. Minha mãe é extremamente assim, estressada, briga, sabe? Mas ela é super de boa. Mas eu tinha medo desse jeito, sabe? Dela reagir assim. E meu pai não, meu pai ia levar numa boa, só que não. Meu pai ia levar, que ele me entendia mais. Enfim. Aí teve um dia, e nisso a minha mãe preocupada, achando que eu tava com a doença, que, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer? A Tainá tá com a doença, não quer me dizer. E eu tava com a doença, não era doença, mãe, era uma gravidez. E aí eu cheguei da escola, eu disse, agora? Como é que eu vou contar? Minha mãe lava na louça, e eu cheguei do lado dela e disse, mãe, ai, e agora? Eu vou desmaiar aqui? Sério, eu fiquei muito nervosa, eu não sabia se eu falava, se eu parava, se eu mudava de assunto. Mas eu fiquei trêmula. E eu disse assim, mãe, eu tô grávida. E ela disse, o quê? Sério? Ah, meu Deus, que bom, Tainara, pensava que tu tava com doença, não sei o que mais lá. E eu, mãe, eu tô grávida. E ela ficou, sabe, extremamente assim, feliz, alegre mesmo, assim, e preocupada no meu pai. E eu tava de boa no meu pai, sabe? E aí acontece que a gente morava com a prima nossa e a minha avó. Assim que a minha prima chegou depois de mim da escola, ela disse, Lute, a Tainara tá grávida. E eu, mãe. E aí era pra me contar quando meu pai chegasse. Meu pai chegou meio-dia, a gente não falou nada. Beleza, minha mãe dizendo, tem que contar. E aí eu, meu Deus, como é que eu vou contar pro meu pai? E sendo que eu tava mais tranquilo, tava com muito medo da mãe e mais tranquilo do pai. Só que a mãe ficou tão assim, tão eufórica, sabe? De graças a Deus, ainda bem com a gravidez. Ela disse, mãe, mas eu não queria, agora não sei o quê. Ela disse, mas é melhor a gravidez do que uma doença, sabe? Começou. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou contar pro meu pai? Como vou fazer isso? Meu pai chega meio-dia e todo mundo calada. Ninguém falou nada e eu, meu Deus, eu tô criar coragem. Aí, beleza, meu pai voltou pra trabalhar 2 horas. Aí quando meu pai chegou 7 horas, o pai passou. E eu e a minha mãe na sala, eu sentada na cadeira e minha mãe na rede. Aí eu, nego, a minha mãe, nego, a Tainá tem uma coisa pra te falar. E isso ela nem me avisou que ia contar e tal. Aí foi, pegou. Ele disse assim, pai, eu tô grávida. Aí, como é?
Meu pai ficou super furioso. Não acredito não, Tainara, não sei o que. E ele ficou, sabe? E eu só escutando, certo? Que eu não ia falar nada. E eu só escutando ele falando, como é que acontece isso? Não sei o que, não sei o que mais lá. E eu fiquei calada, não disse nada. Não disse nada. E aí, fechou a porta do quarto, tomou banho e saiu. E ficou super estranho comigo, que a Alaninha tá aqui. Ficou... E aí ficou super estranho comigo. E basicamente uma semana estranho comigo. E eu respeitei, sabe? Eu dei o espaço dele e fiquei no meu espaço. Só porque como eu era tão apegada a ele, tão bebezinha dele e tudo mais, que eu disse assim, será que meu pai vai gostar de mim, vai me amar ainda? Sabe, passou milhões de coisas na minha cabeça, sabe? Eu era bebezinha do meu pai e tal. E aí eu fiquei, sabe, muito preocupada, muito assim, mas eu respeitei o jeito dele, respeitei o tempo dele, dei o tempo que ele queria. Aí a gente passou mais ou menos uma semana, assim, meio estranho, só tomava a benção, Deus te abençoe. Bem assim, sabe, bem rígido mesmo. E eu disse assim, meu Deus, como pode? Fiquei com mais medo da minha mãe reage daquele jeito. Eu não tava com medo do meu pai, e meu pai ficou daquele jeito. E aí eu fiquei mega preocupada também, porque por causa da pressão dele e tal, sou muito, sabe assim, aérea, assim, de preocupação. E aí, passou uma semana, na quarta-feira ele foi fazer as compras, mas a minha mãe. E aí, quando ele chega com um presente. Aí eu digo assim, o que é isso? Aí quando eu abro, um kit de fralda, de pano pra bebê. Gente, mas eu chorei horrores mesmo, que quando eu lembro eu já fico emocionada. Mas eu chorei horrores. E aí a gente se abraçou e tudo mais. E aí depois do tempo que eu dei a ele e tudo mais, depois disso, ele ficou super preocupado, sabe, comigo, mega preocupado. Tu já fez isso, tá com medo, não sei o que. E a minha mãe, extremamente aérea. Tainara tem que fazer isso, Tainara não faz isso, Tainara faz aquilo, Tainara faz isso. Ah! Ficou, sabe, aquela preocupação, aquele, tipo assim, voltei a ser criancinha de preocupação, assim, que tem outra criança dentro de tu, entendeu? E aí, eu queria falar da reação dos pais do Jorge, mas a gente, assim, a gente se dá super bem e tudo mais, mas eu não sei direito, porque o Jorge não me contou assim detalhadamente, quando ele contou pra mãe dele. Que eu posso falar da mãe do Jorge, que ele me contou assim por alto, foi que ela ficou sem reação e que disse que era pra ele ter responsabilidade, agora que fez, vai ter que ter responsabilidade, não sei o quê. Não sei se ela fez assim um modo de bater nele, sei lá, não entendo, sabe? Porque a dona Marilene é bem assim, bem elétrica, bem calma, bem elétrica. E aí, mas quando ele me contou essa reação, eu achei graça, sabe? Não é uma coisa assim séria que ela fez, mas sendo séria, é o jeito dela, a gente acha graça, a gente sorri, a gente, sabe? A gente, tipo assim, leva do lado da brincadeira, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela faz, aquele jeito de puxar mesmo a orelha. Mas eu queria falar assim detalhadamente de como foi. O Jorge não me conta. Não me contou assim direito. Ele só falou algumas coisas que na hora eu achei, eu disse, meu Deus do céu. Mas enfim, a minha mãe fez o favor de contar pra todo mundo. E foi assim que eu descobri que eu tava grávida. Depois, conforme for passando aí os vídeos, eu volto de como foi a minha gravidez na escola, de como foi meus 3 primeiros meses, como foi logo a minha gravidez total da Alana, sabe? Assim, do período dos 9 meses. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aconselho que as meninas que estão aí com medo de contar ao papai e à mamãe, gente, crie coragem, peçam a Deus. Converse com pessoas assim bem próximas a você para pedir conselho. Mas, enfim, é isso. Eu acredito assim que
tudo que Deus faz é pensando em tudo, sabe? De tem que ser, é daquele jeito, se não é, não é. Enfim, porque eu pedi pra Deus, oh meu Deus, desce minha menstruação. Mas Ele queria que descesse uma criança na minha vida. E é isso, não tenha medo, fale. Você não é a primeira e nem a última. Mas que seja assim leve, sabe? Leve na hora que eu vou contar. Porque eu desejo muito sorte a vocês. E que quem for aí ser mamãe, que a criança venha com muita saúde. E um super beijo. Até o próximo vídeo de Diário de Gravidez. Beijo, tchau!